A Pam trouxe uma palavra para entrar nesse início de conflitos que o Chuck trouxe, né? O início de uma nova era em que Deus está estabelecendo seu plano de aliança e o início desses conflitos para o alinhamento dos tempos chegou. E a Pam falou assim: olha, nós estamos lutando contra o príncipe da Pérsia. Nós estamos lutando contra o príncipe da Pérsia. E isso tem uma ligação com a entidade do Sol, Mitras, que também era a entidade adorada por Constantino quando ele trouxe a igreja para debaixo do paganismo como a religião oficial do império. E desde então nós temos uma raiz dentro da igreja que permanece mesmo após a reforma dessa religiosidade de adoração a esse deus Mitras. E é essa entidade que traz o antissemitismo, inclusive. Mas o que é importante em relação a dizer que nós estamos batalhando contra o rei da Pérsia, o príncipe da Pérsia, é que Pérsia hoje é Irã. E é o Irã que está fomentando as forças do Hezbollah no norte de Israel e as forças do Hamas em Gaza para atacarem Israel. Então, de fato, nós estamos vendo, agora vamos trazer nosso estudo de escatologia aqui, nós estamos vendo o cenário de onde sai o anticristo. Não, eu não estou falando que ele surgiu, não, eu não estou falando nada disso. Veja, nós estamos vendo a formação, mais uma movimentação para a formação do cenário para que surja o anticristo. Que cenário é esse? Daniel 8 e Daniel 11. Nós temos em Daniel 8 a guerra entre o bode do ocidente e o carneiro do oriente. O carneiro do oriente é a Pérsia, que é o Irã. E nós vemos o Irã dando marradas para o norte, para o ocidente e para o sul, para o Negev. O termo não é sul, é Negev. Vai assistir os nossos seminários, nós analisamos tudo nessas guerras. Toda a nomenclatura, todo o hebraico. E então o Irã vai começar a dar marradas. Por que o mundo islâmico, especialmente xiita, está se levantando agora? Por causa da instabilidade que está acontecendo dentro de Israel. Então houve um cenário fomentado pelos donos do mundo para destruir o primeiro-ministro Bibi Netanyahu, dizendo que ele é um endemoniado, que ele é um ditador, que ele é um cara que quer acabar com o equilíbrio dos poderes em Israel. É a mesma narrativa que acontece nos Estados Unidos, é a mesma narrativa que acontece no Brasil. Os tribunais judiciários, o judiciário tentando tomar posse, e quando o executivo fala, ei, tem um desequilíbrio de poder, a mídia fala que é ao contrário. É a narrativa totalmente oposta da realidade, num grau de bombardeio de narrativa, de mídia tão constante que realmente as pessoas começam a acreditar que esse é o caso. Enfim, se o Irã está se aproveitando dessa instabilidade, agora Deus vai se aproveitar dessa instabilidade com esses abalos de guerra para levantar um povo remanescente em Israel, para preparar Israel para um despertar, ou para despertar Israel, preparando-a para o avivamento da colheita dos últimos dias. Então nós temos várias facetas do cenário sendo preparadas. Uma para o lado da grande colheita e uma para o lado da grande tribulação. Os cenários estão sendo sempre preparados e agora nós vimos, depois de 2019, depois da PAN e depois das VACs, isso foi um avanço rápido, foi uma aceleração dos planos. Agora, uma guerra também acelera planos. E uma guerra que eu estava meditando sobre isso hoje, perguntando para o Senhor, falando, Senhor, o que está acontecendo? Eu acho que ninguém tem a resposta para o que realmente está acontecendo. Mas eu me lembrei, eu falei, como é que a gente salta de um cenário de guerra
e instabilidade para um cenário de construção do templo em Jerusalém. E veio o seguinte pensamento, eu coloco para vocês, para que nós possamos ponderar e orar juntos. Isso não muda a nossa salvação, isso não muda que Jesus nos ama, isso não muda a nossa vida, mas se nós estamos nos preparando para os últimos dias, para salvar vidas, nós precisamos meio que estar inteirados do que está acontecendo. O que me veio foi o seguinte: como foi que Israel surgiu? Como foi que Deus preparou o terreno para o nascimento de Israel depois de 2000 anos de hiato de forma governamental, geopolítica sobre a terra? O Holocausto. A Segunda Grande Guerra, a grande perseguição e as atrocidades que foram cometidas contra Israel, contra os judeus. Isso fez com que houvesse uma abertura para que a comunidade internacional, de repente, tudo bem que veio sendo preparado desde 1897, 1919, né? Mas de repente, num só dia nasce uma nação por uma votação que aconteceu em 47, em novembro de 47, nas Nações Unidas, dando essa brecha para que no fim do mandato britânico, 1948, houvesse o nascimento ou a declaração do Estado seguido da guerra. Mas Israel prevaleceu e hoje nós temos Israel, nós temos Jerusalém a partir de 1967, unificada sob o mesmo governo como capital de Israel, que é parte do cenário necessário para a segunda vinda de Cristo. Então, o cenário necessário para a primeira vinda de Cristo foi preparado lá com a Guerra dos Macabeus e, né, o restabelecimento de Israel ali dentro de Grécia, Império Greco-Romano. E hoje, nos nossos dias, na modernidade, houve a preparação para a primeira vinda, lá atrás com os Macabeus, e agora houve a preparação para a segunda vinda, com o estabelecimento de Israel em 48, Jerusalém em 67. E agora a gente sempre está nesse dilema, como é que eles vão conseguir construir um templo? Mas se Deus deu a brecha do Holocausto para que pudesse existir a nação, entidade geopolítica novamente, será que essa atrocidade que está acontecendo agora do ataque do Irã não favorecerá, não será o mesmo gatilho para um favorecer breve de Israel para que haja uma construção do templo? Deixa eu só explicar algumas coisinhas da dinâmica dessa guerra. Eu não sei se você precisa ir assistir, sim, algumas das coisas que estão acontecendo para a gente acordar para a vida e não ficar no La La Land achando que isso é uma guerra como a guerra da Ucrânia, que não é. A guerra ela disputa território, ela disputa governo, mas existem leis internacionais atualmente de guerras que são muito diferentes do que acontecia antigamente nas guerras tribais. Nas guerras tribais você ia, matava todo mundo, mulher, homem, criança, não sobrava nada, você destruía a cidade toda e cometia torturas e atrocidades que hoje a gente já não ouve tanto na guerra mais ocidentalizada, que vem mais de nações, as regras que vêm mais de nações cristãs, né? A guerra bárbara tribal que está acontecendo, são as imagens que os próprios jihadistas, os próprios terroristas estão postando. Nós precisamos meio que olhar para cair em si de que isso é uma barbárie, uma aberração da natureza, não é uma guerra normal, não. Então, a menina foi arrastada para dentro né? Ela foi capturada, arrastada, estuprada e a perna você vê e depois colocam ela atrás do caminhão e andam com ela pela cidade. Isso não é uma guerra normal. Guerra normal você pega prisioneiros de guerra e você fala, eu quero isso em troca disso, né? E você mata soldados, você não mata civis.
Mas a lavagem cerebral que acontece dentro do islamismo é tal que as pessoas estão fora do que é um normal. É uma lavagem cerebral violenta e ela é fora dos nossos padrões de compreensão. É muito demônio, gente. É uma coisa que é uma guerra que pode ser vencida somente nas dimensões do espírito. Ela não pode ser vencida só no âmbito físico. Ela vai precisar de soldados no âmbito físico entrando para resgatar centenas de pessoas que foram sequestradas. Porque a intenção, como você protege o seu território? Depende da nação, né? No caso de Israel, sempre que há alguém sequestrado, Israel não descansa enquanto aquela pessoa não volta, ao ponto de eles soltarem centenas de, não é dezenas, mas centenas de prisioneiros jihadistas em troca daquela vida, porque a vida é importante para Israel por causa da palavra de Deus. Eles podem não ter Jesus na sua maioria ou no seu governo, mas eles têm a palavra, a Torá, eles têm os profetas. Então é um outro padrão de livro religioso. É uma outra religião totalmente diferente. Uma que advoga pela morte e a outra que advoga pela vida.